Boa tarde a todos. Eu sou Lúcia Delagnello, presidente do Conselho do ICOM, Instituto Comunitário Grande Florianópolis. A seguir, nós vamos ter uma grande oportunidade de ouvir uma das pessoas que mais inspirou, pode dizer que houve um inspirador para todo esse processo, foi essa pessoa. O Aaron Sheriner é vice-presidente da Fundação das Nações Unidas, e quando eu e a Fernanda começamos a pensar em realizar o Social Good no Brasil, nós pensamos nele como a primeira pessoa que a gente deveria convidar para estar aqui conosco. E aí entra em cena de novo as redes de relacionamento. Nesse caso, não redes virtuais, mas redes reais. Procuramos o único brasileiro que faz parte do Conselho, do Board das Nações Unidas, da Fundação das Nações Unidas, o Fábio Barbosa, que hoje é presidente do Grupo Abril. E eu fiz esse pedido para ele. Fábio, por favor, nos coloque em contato com Aaron, para convidá-lo para trazer para o Brasil. E o Fábio começou a rir quando eu disse isso. Ele disse, Lúcia, você não vai acreditar, mas ainda há pouco saiu daqui o Aaron, ele está no Brasil, e eu vou fazer essa ponte, então, com vocês. Então, redes de relacionamento funcionam muito bem, tanto no mundo virtual, como no mundo real e no mundo presencial. Aaron, é um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo, e tenho certeza que nós vamos ouvir muito e vamos aprender muito como está o movimento Social Good Brasil, Social Good pelo mundo. Aaron. Muito bom estar aqui, muito obrigado. Essa apresentação muito boa e muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelos apresentadores, pelos organizadores, pelas pessoas que fizeram o Social Good Brasil uma realidade. Vocês sabem que todos nós acreditamos e vocês fizeram uma coisa aí nessa cidade que, olha, é maravilhoso. Confirmado. Os meus amigos que trabalham no espaço do Social Good, na Fundação das Nações Unidas, nós estamos observando isso porque nós acreditamos que o engajamento global e a mudança positiva começa no Brasil pelas coisas que vocês estão inovando. Nós acreditamos no Brasil e acreditamos no seu comprometimento. E eu gostaria de falar agora, e me pediram para falar alguns minutos sobre o que está acontecendo no movimento do Social Good por todo o mundo. E eu vou falar por alguns segundos sobre o ano de 2012, tendo sido um ano muito importante para o Social Good numa escala global. O Social Good é feito para uma escala global, mas particularmente nós vimos alguns momentos mágicos onde a promessa do Social Good, com o seu exemplo, com o seu trabalho, é realmente garantindo que a mudança global está acontecendo com a velocidade, com o potencial que os potenciais do Social Good nos oferecem. E eu vou falar então alguns minutos sobre alguns destes momentos, as coisas que eu vi do perspectiva de primeira linha, que vocês também são parte. E a nossa hipótese, a nossa missão na Fundação das Nações Unidas é que todos nós podemos trabalhar de uma forma melhor, podemos trabalhar mais inteligente, quando a gente pode conectar as pessoas, ideias e os recursos com os parceiros como vocês, com pessoas de visão, com organizações e empresas que podem se incorporar com a Fundação das Nações Unidas para que as mudanças globais aconteçam. Essa é a razão pela qual nós acreditamos que o nexus da tecnologia, o nexus é o espaço onde isso precisa acontecer, um espaço do mundo de vários zeros. Esse aqui é o número 70 bilhões, escrito de valores diferentes, mas a gente sabe que a população do mundo é de 7 bilhões, então o número 1 continua sendo, no movimento do Social Good, um dos mais importantes números. Nós não estamos sozinhos e, como já ouvimos ontem à noite no Keynote, não há setor que possa fazer alguma mudança, fazer acontecer sozinha. Não será o setor privado, não será o governo sozinho, não pode ser as Nações Unidas sozinha, mas uma pessoa tem a habilidade. E a gente acabou de ver aqui a inspiração. Uma pessoa tem a habilidade de fazer essa mudança acontecer. Então, em 2012, esses momentos que nós iremos falar, são os momentos que nos dão início, e não todos eles, mas alguns bons exemplos estão aqui. Esses momentos são o Social Good que nos ajuda a redefinir o engajamento global. Alguma coisa que faz parte das nossas vidas e me conecta com alguém em Florianópolis, em Florença, na Itália, ou Miami, na Flórida. E os exemplos que eu vou lhes trazer hoje incluem um encontro de cúpula, uma fala,
uma conversação e um dia de conversas abertas. E o primeiro momento é o que aconteceu não muito longe daqui, que tinha um gosto brasileiro, um toque brasileiro e uma paixão para a sustentabilidade e eventos globais. Vocês todos conhecem o evento Rio mais 10, Rio mais 20, todos fizemos um testemunho, uma promessa do mundo que a gente quer. Mas na margem do Rio mais 20 tem o Rio mais social. O Rio mais social mudou a maneira que os encontros de cúpula acontecem. Eu digo que nenhum de vocês vai ver um evento de cúpula desse tipo numa escala global, naquela escala que vai acontecer sem a comunidade do Social Good sentada à mesa. Então, os encontros de cúpula mudaram para sempre. Nós vamos ouvir do Henrique Cunha, que vai falar um pouco mais sobre o Rio mais social e como as falas nos levaram a uma nova era de fazer políticas, de fazer o aconselhamento de políticos através de palestras de discursos de 6 minutos, onde uma menina que deu uma palestra no primeiro palestra no Rio, ela fez a nova palestra no Rio mais 20. E ela foi escrita por vocês, foi escrita no Tumblr, no Twitter, e foi historificada e foi escrita por mídias sociais. Essa palestra, esse discurso de 6 minutos foi o segundo momento que a gente viu um marco no Social Good. E aconteceu aqui no Brasil, foi feito e levado para todo mundo, teve um impacto global porque foi feito e entregue através das Nações Unidas para o mundo. O terceiro exemplo que eu gostaria de mostrar é alguma coisa que está muito próxima do coração. Estava falando com alguém ontem à noite, eu imagino que todos falem mais. Qual é o momento que a gente viu um bem social, uma corrida de revezamento, um revezamento de social good? Quando a gente ouviu a voz de pais e particularmente de mães online, mães que fazem blogs, vozes importantes em suas comunidades, que criam alguma coisa que faz para a social good mudar quando os pais começam a interagir nas questões mundiais. Essa mãe, que faz parte do Blogos 2012, fez um revezamento incrível, falando de cada uma das suas crianças e falando de vacinas em todo o mundo. E como que ajudar as Nações Unidas? Como poderiam ajudar as Nações Unidas? Esses homens e mulheres, eles não conheciam um ao outro profissionalmente, mas eles impactaram a entrega de vacinas para milhares de crianças e eles colocaram a questão de vacinas no topo da agenda para o mundo. O mundo estava observando essa questão de vacinas, porque ela estava no Blogs, porque vários blogueiros começaram a falar sobre esse mesmo assunto, um assunto que lhes interessava. O momento quarto importante no Social Bem é o que vocês estão vivendo, como a comunidade do Social Good Brasil, que está acontecendo quando a conversa global, no encontro de cúpula do Global, do Social Good, entrou em escala. A gente sempre fala a escala global, da conversa, como que as pessoas podem trocar ideias, mas isso aconteceu às margens da Assembleia Geral, da Assembleia das Nações Unidas, e esse encontro de cúpula trouxe pessoas que se importavam, pessoas que estavam conectadas, pessoas que clicam em pessoas que fazem isso com um propósito, pessoas que sabem o poder de um tweet, e quando isso é feito em escala e quando isso é inteligente, isso é eficiente e efetivo. A cúpula do Social Good trouxe essas pessoas para junto e era um esforço coordenado e em 260 lugares, em países de todo o mundo, pessoas como vocês se uniram e formaram o que era chamado, foi registrado como a maior conversa global sobre uma questão no mundo. A conversa foi simples. Como que a tecnologia está mudando o que está acontecendo no seu mundo, nas suas comunidades locais. E esta conversa, via um live stream, via Facebook, estava conectada por blogs, e ela aconteceu numa plataforma muito importante, a plataforma mais importante de todas, que são as pessoas a pessoas. As pessoas sentadas, tomando café, as pessoas sentadas em salas, com as pessoas das Nações Unidas, com os seus pares, E graças às corporações e parceiras como a Ericsson, que nos trouxe todos ao redor da mesa e para essa conversa global. Este é o seu legado como parte de um movimento de social good para o ano 2012. Mas, obviamente, o 2012 ainda não acabou. O ano ainda tem alguns mais dias
E eu estou bastante motivado para lhe dizer o que eu acho que será um grande momento para o social good em todo o mundo. E começou nos Estados Unidos com alguns dos parceiros que eu já mencionei anteriormente, mas nós nos Estados Unidos estamos fazendo um experimento a acontecer e eu gostaria de convidá-los, vocês aqui no Brasil, para aprender sobre isso e pedir também para fazer isso aqui no Brasil. Nós, nos Estados Unidos, achamos que online, quando as pessoas estão doando para caridades, quando as pessoas estão dando suporte para ONGs, e isso tende a acontecer ao final do ano, por volta do Natal, e um pouco antes do final do ano, quando a gente consegue ganhar os créditos de imposto de renda para algumas dessas doações. Mas a doação é importante, dar é importante, e as mídias sociais faz isso tornar-se mais inteligente. Ela nos permite nos envolver mais, além de apenas dar algum dinheiro. Então, vamos fazer isso como ter um dia antes que as lojas abram para suas liquidações, antes que a gente entre para os centros comerciais, para os shopping centers, em todos os lugares do mundo, vamos dar ao dar a doação um dia. Então, novembro 27, vamos começar isso dizendo a terça do dar, Giving Tuesday. E isso pode e irá e deve se tornar global. Então, a minha dica para vocês é o que a gente está fazendo com o Giving Tuesday também é possível fazer aqui. O que o Brasil faria, o que nós poderíamos aprender com isso. Então, à medida que isso surge, esse Giving Tuesday, eu predicto como o nosso quinto marco muito importante neste ano para o Social Good, e eu gostaria de ver como que isso funciona, como que isso sente, como que isso vai se tornar realidade também para a América do Sul. Vocês, a comunidade do Social Good Brasil, podem começar isso a partir de Florianópolis. Nós sabemos que por todos os anos, pessoas inteligentes, pessoas apaixonadas estão vendo as promessas do Social Good, que o Social Good está mudando a face da filantropia global. Há alguns anos, quando dissíamos a palavra filantropo global, filantropia global, o que vocês imaginavam? Talvez uma pessoa rica em seu escritório, ou um conselho de administração fazendo as suas decisões, ou uma mulher que estava no círculo de caridades, mas agora a mídia social mudou a face da filantropia. Há uma nova face, há uma nova cara, e esta cara é muito diversificada e está mais jovem e está muito mais motivadora. E essa é a imagem que agora é a face da filantropia. É Nate, que mora na Califórnia, na Carolina do Norte. Ele ajuda a proteger as pessoas da malária pela campanha NEF. Essa mulher é Chaka Chaka, uma musicista bastante importante, principalmente na África, e a cara dela é a cara do filantropismo global, porque quando ela faz um tweet, esta voz dela é possivelmente uma dos maiores catalisadores para a doação, para o apoio de governos e de indivíduos para a causa dela. Talvez a gente não tenha conhecido a cara dela como uma pessoa, uma filantropista global, mas agora a gente conhece a voz e a gente já conhece e já sabe que isso pode nos ajudar a puxar as causas do bem social. Essas mulheres que se juntaram estão mostrando que são os adolescentes, os teenagers, os filantropistas adolescentes, que ele juntou em uma palavra, são as pessoas mais importantes para a filantropia. As meninas entre 15 e 18 já estão conscientes, elas estão online e elas têm redes. Elas sempre estiveram, mas hoje em dia a rede é mundial. Enquanto que a minha mãe colecionava centavos para crianças pobres na sua comunidade, garotas como Isa conseguem coletar doações, dinheiro e mudar políticas para meninas em Malawi. As meninas com quem eu conversei em nossas campanhas são muito inspiradoras, na minha opinião, e nos mostram o quanto existe e o quanto pode existir. Eu gostaria que vocês assistissem essas faces globais da filantropia global.
Em qualquer momento, nós estamos conectados pela nossa habilidade de fazer a diferença. Junte-se a nós. O que vocês acabaram de ver foi uma apresentação das novas faces na filantropia global e mundial. Nossos amigos do Conselho de Empresas dos Estados Unidos nos desafiaram para falar com pessoas como a Sarah, como Sean, como Colin, como Mario. Pessoas que poderiam ser baristas, pessoas que poderiam ser um desenvolvedor de software, mas que pessoas em comum têm um desejo em comum. Há muitos anos eu não poderia vir ao palco e dizer que isso que nos combina numa organização mundial como as Nações Unidas ou mudar um evento de cúpula, mas teria a habilidade de mudar uma política para o bem mundial. Mas hoje nós sabemos que as mídias sociais nos permitem a combinar as nossas forças, a compartilhar ideias e a dialogar em vez de ditar. Então as faces por trás de mim, as faces que vocês acabaram de ver no vídeo, são os potenciais que temos para mudar o mundo. O desafio do Global Good, que nós inauguramos através da Fundação das Nações Unidas, convida as pessoas a se juntarem e se engajarem em questões que lhes interessam. E eu acredito que esta é a chave. Nós, da Fundação das Nações Unidas, acreditamos que essa é a chave. Ao invés de dizer às pessoas que você precisa ser um ativista global porque você tem um grau de especialização ou porque você foi eleito por a sua comunidade ou porque você tem uma certa expertise numa certa área, essa área acabou. Se você quiser se engajar e dar o seu apoio e advocar em favor de causas globais, você tem uma ferramenta à sua mão, talvez seja um telefone celular, um iPad, um iPhone, um BlackBerry, e pode lhe conectar imediatamente e cuidadosamente com estudo e com cuidado, você pode se tornar alguém que está engajado e com o poder de fazer uma mudança global acontecer. A realidade é que nossa história mundial, a história do mundo, para minhas crianças, para as crianças de vocês que estão crescendo, está sendo escrita pelas mídias sociais. É uma história que deveria nos mostrar uma transformação que não será limpa e crocante. O movimento social em 2012 nos ensinou que pode ser um pouco bagunçado, a gente pode fazer alguns erros que a gente precisa corrigir, mas se nós estivermos juntos, esta história que estamos escrevendo será uma história que irá conectar uma criança como esta nos Estados Unidos com crianças como estas na África do Sul. Instantaneamente. Essas duas crianças, vocês sabem do que elas estão falando? Eu estava lá, presenciei essa conexão quando isso aconteceu. Uma menina dos Estados Unidos e uma garota da África do Sul estavam falando no Skype. Uma conversa bastante inteligente, era sobre vozes, era sobre mídias sociais e era sobre o casamento infantil. E fazia sentido porque duas crianças pudessem conversar em questões que lhe interessassem tão profundamente. E fazia sentido também porque elas poderiam falar sobre garotos e poderiam falar sobre mídias sociais, mas eles tinham um problema que gostariam de ver modificado. E esse problema era o casamento infantil. Uma história que me mexeu comigo nesse ano, e talvez uma das memórias mais importantes do Social Good para mim é que quando uma dessas mães que eu lhes falei anteriormente veio a mim e ela estava bastante motivada, queria aprender muito sobre as vacinas e como que ela poderia ajudar no movimento global para garantir que nenhuma criança que deveria ser vacinada ficasse sem vacina, ou que tivesse acesso, e uma mãe que queria dar às suas crianças, qualquer mãe que queresse vacinar suas crianças pudesse ter acesso. E ela disse, eu não sei o que poderia dizer para impactar a atitude ou decisão de um prefeito, ou de um senador, ou de um líder mundial. Ela honestamente estava falando isso para si mesma e aí comentou comigo, qual que é a minha mensagem, o que eu poderia dizer que teria um impacto para algum desses líderes mundiais. Ela tem um blog, e ela tem amigos, e ela está conectada. E, uau, ela estava errada. Porque algumas semanas depois eu estava sentado com ela no gabinete de um senador, no qual ela estava falando sobre a saúde mundial para crianças. E há 2 semanas depois eu estava conectado já com o prefeito de uma grande cidade nos Estados Unidos que ouviu sobre a sua campanha. E estas são pessoas que, com as habilidades corretas e com as tecnologias que eu falei essa manhã, têm a habilidade de mudar o mundo. Eu encorajo a todos vocês hoje,
a melhorar, conhecer o que gostaria da sua comunidade gostaria de falar, porque isso deveria ser parte das suas conversas. Se juntar a uma conversa global que inicia aqui no Brasil, seja um discurso, ou um revezamento, ou um encontro de cúpula, ou um dia aberto a doações. A questão que eu proponho é que nós começamos o segundo dia de Social Good do Brasil. Qual seria o seu momento para o movimento Social Good em 2012? O que você iria criar ou gostaria de criar para ser parte dessa história? Muito obrigado por sua inspiração, muito obrigado por ser uma comunidade que acredita nessa causa e obrigado por ter nos ajudado a começar o segundo capítulo, mais um capítulo do Social Good aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Aaron, pelas... Thank you, Aaron, for your brilliant presentation in our second day of Social Good. We're very happy for having you here with us.